O podcast que você está ouvindo é uma produção do grupo Você na Voz Podcasts. Sejam bem-vindos, está começando mais um episódio do Você na Voz Podcast. Estamos trabalhador, hein? Isso, Menos de uma semana, 2 gravações. Muito bem. Voltamos com tudo. E você tá bom, Dan? Tô bem, hoje cansado? Hoje eu tô. Hoje eu descobri o que é roçar terreno. Hoje foi duro, mas tamo aí. Isso, boa. Hoje temos convidada. Voltamos com convidados, finalmente. E uma convidada muito especial porque chegou até a gente. Isso. E é o que a gente queria pro podcast, sabe? Que as pessoas chegassem até nós. O nome é Você na Voz. E essa foi o Dija, um amigo nosso que apresentou a história. E é a história da Jennifer Cardoso, que está aqui com a gente. Tudo bem, Jennifer? Oi, pessoal. Tudo bem? E aí, como que tá essa luta? Você tá bem? Olha, a história é muito longa, hein? Vai dar bastante tempo. Isso aí que a gente gosta. Temos 1h e 45 minutos pra falar à vontade. Pra começar, dá. Qualquer coisa você volta depois, a gente continua. Vamos lá, então. Bom, pessoal, boa noite, né? Tudo bem? Isso, fala um pouquinho de você. A gente gosta muito de... antes de chegar no assunto principal, né? De você contar um pouco da sua história, desde a infância mesmo. Um pouquinho de você mesmo. Até chegar nos dias de hoje. Tá. Bom, eu cresci com a minha avó. Eu sempre morei com ela. Meus pais foram divorciados há muitos anos. E eu sempre fui evangélica, cresci na igreja e tudo mais. E depois da pandemia me afastei, assim. Sempre fui uma adolescente bem tranquila. Nunca fui de dar trabalho, de acordo com a minha avó, né? Conheci o Pedro em 2023, que é meu marido, que está aqui com a gente. Verdade. Pós-pandemia, verdade. Temos o Pedro aqui do lado. Inclusive, Pedro, se você quiser falar, isso eu pedir pra você chegar um pouquinho perto, se você quiser falar alguma coisa. Ou você pode ir aí, ou se quiser vir aqui também. Ou se você quiser que ele fale, aí você tá com o microfone na eu cara obrigo. dele. Bom, em 2022, na verdade, começou essa trajetória maluca da minha vida. Em maio, eu fui diagnosticada com um câncer chamado linfoma de Hodgkin. Hodgkin, eu falei Hodgkin. É Hodgkin. Normalmente o pessoal fala errado mesmo. Até eu demorei pra decorar, escrever, eu não sei até agora. Aí que é demais também, né? Aí que é demais. É um linfoma raro? É um linfoma raro, é um linfoma tipo um parente da leucemia. É um linfoma de sangue também. Eu tava com vários sintomas desde 2021. Eu já tinha sintomas. E aí, vai pra médico, vai pra outro. Fui pra clínico geral, pneumologista, vários médicos. E não descobria. Até que eu fiz uma tomografia com contraste, que daí acendeu como uma árvore natal. Nossa. Porque é no sangue, né? Aí, como o contraste atacou, né? Mostra tudo. Então, acendeu inteiro, assim. Caramba. Aí, eu tenho até raiva do lugar que eu fiz a tomografia, porque a moça me falou, assim, na porta do lugar. Eu fiz o exame, como é pós-pandemia, eu tava tossindo muito, porque eu tava com água no pulmão. E aí, eu falei pra minha tia, vou ficar lá esperando lá fora, né? Porque todo mundo me encarando, assim, pandemia, tá com Covid. Sim. Aí eu saí assim, deu tempo da minha tia me chamar. E eu ouvi a moça me chamando, eu levantei pra ir. Cheguei na porta do lugar, assim, já era a porta pra entrar pra fazer o exame. Sim. Aí ela virou e falou assim, a gente tava falando com seus médicos aqui e é pra você ir pro pronto-socorro da Unicamp ou da PUC. Você tá com câncer. Assim? Falou desse jeito. Na lata. Meu Deus. Deu nem tempo de... A gente brinca na minha família que até hoje eu não raciocinei que eu tenho câncer, porque não deu tempo de... Jogaram assim no seu colo. Foi brinde, assim, de presente. Toma. Caramba. E aí foi uma correria, né? A gente já saiu de lá, tinha outro médico. Eu falei pra minha tia, não, vamos, né? Já tô aqui, vamos ver o que ela vai falar, né? Porque não tem outra opinião só deles. Cheguei na infectologista, assim, no caminho do carro do lugar pro carro, né? Minha tia, você entendeu o que aconteceu?
Aí eu falei, entendi. E como o TDAH, né, que faz parte de mim, vive muito forte, eu falei assim, não, tia, entendi. Ela, Jennifer, você não entendeu o que ela falou. Você tem certeza? Eu falei assim, não, entendi. E o pior é que eu tinha entendido mesmo, só não deu tempo de digerir. Ou recebeu diferente, né? Assim. Pra mim, tipo, o diagnóstico foi uma luz, né? Então, tipo, eu tava com muito sintoma. Então, quando eu descobri, tudo fez sentido. Deu um alívio até, assim, de saber o que era. Exatamente. Porque eu tenho histórico familiar de câncer, mas câncer de mama. Então, tipo assim, quando eu descobri, eu falei assim, ok, já descobri, mas agora vamos curar, né? E aí, ela perguntou pela terceira vez, o que você entendeu? Aí eu falei, que eu tô com câncer. Ela, e tá tudo bem? E ela chorando, em prantos. Eu, não, tia, tá tudo bem. Vamos correr atrás, né, agora? Fazer o quê? Aí, nisso, eu já fui pra casa, já arrumei minhas malas, já fui eu fui pra Unicamp primeiro, mas tava muito lotado. Aí, nisso, a gente foi pra PUC. Quase, assim, foi Deus que fez eu entrar, porque a PUC, ela não é igual a Unicamp, ela não é mais portas abertas, né? A Unicamp, se você chegar lá, eles atendem. A PUC, não mais. Entendi. Então, elas falaram assim, olha... Meu sogro tava tratando na Unicamp. Unicamp é bom por causa disso. Isso. Aí, tipo, a gente chegou na PUC, assim, não dá pra você entrar, que não é portas abertas. Eu falei assim, mas eu tenho uma carta pedindo pra eu vir. Aí ela falou assim, não sei, não vamos conseguir. Aí eu fui piorando com sintomas até que eu consegui entrar. Aí eu lembro que eu fiquei 2 dias sentada numa poltrona, aquelas de doação de sangue, que não tinha leito. Meu Deus. Tava lotada a emergência da Unicamp, da PUC. Aí até que, tipo, eu fiquei lá por 2 dias sentada, não tinha pra onde ir. E aí saiu um senhorzinho de uma maca que conseguiu o quarto. Eu falei assim pra esposa dele, eu falei assim, ele vai sair, ele conseguiu o quarto? Ela falou assim, vai. Aí eu falei assim, posso ficar com a maca? Ela falou assim, se as enfermeiras deixar, pode. Agarrei a maca e fiquei. Aí minha família chegou e falou assim, você roubou a maca? Eu falei assim, quase isso. Interceptei. Porque não tinha lugar pra ficar. Tava lotado. Eu fiquei, tipo, os 2 dias na cadeira e chegou na metade de um período, assim, que precisavam da cadeira pra alguém que tava pior que eu. E eu fiquei numa cadeira, assim, normal. Meu Deus. Caramba. Ai, esqueci de plástico? Plástico. Fugiu o nome. Aí, consegui a maca, fiquei. Aí eu fiquei mais, se eu não me engano, de 4 a 5 dias lá, na maca, na emergência. Mas sem ser muito atendida? Aí você foi atendida? Sem ser atendida. Eu só tava com remédio pra sintomas, assim. Porque água no pulmão dá febre. Então, eu tava com febre. Eu vomitava. Eu tinha muita sudorese noturna. Muita tosse. E enquanto eu não drenava aquele líquido, não parava a tosse. Sim. Até que eu falei pra minha tia. Falei assim, tia, eu preciso resolver isso. Porque senão eu não vou sair daqui. Aí a gente conseguiu, com a ajuda de conhecidos da nossa família, que trabalha com os médicos de lá, a gente conseguiu um quarto. Aí eu já internei, já fiz biópsia. A biópsia, assim, eu brinco que até hoje foi uma das piores coisas. Caramba. Porque não pode receber anestesia geral quem tá com linfoma, por conta da quantidade de linfonodos que tem, né? Porque tem a chance de parar o coração. Então, eu fiz com anestesia local. Então, assim, aí naquela hora bateu o desespero. Cara, tem câncer. E isso vai ser sofrido. Tipo, o médico falou, Jennifer, eu já te dei todos os remédios pra te sedar. Não tem mais o que eu te dar. E eu, em prantos, na maca, deitada, assim, ele fazendo a cirurgia, eu não senti nada. Não senti cheiro, não senti dor, nada. Mas só chorava. Eu falei assim, doutor, eu não tô sentindo nada, eu só tô nervosa. Porque eu nunca tinha feito cirurgia. Sim. Na verdade, a única cirurgia que eu tinha feito era de desvio no nariz. E eu tinha o quê? 10 anos. Então eu não lembrava de nada. Sim. Então eu tava apavorada. Aí eu consegui, drenou, colocou o dreno no pulmão, tudo certo, fui pro quarto. E nesse dia que eu fui pra fazer a cirurgia, foi bem no dia que a minha avó foi me visitar. Nossa.
que desde que eu tinha internado, ela não tinha ido, porque não tinha como ela ir, né? A minha família ia todo dia no almoço e na janta me visitar, mas ela não tinha como, né? Pós-pandemia, de pessoa de idade. Complicado, né? E ela me ligava todo dia, apavorada, que queria me ver e tal. Aí, tanto que minha família entrou em desespero, porque eles chegaram com a minha avó pra me ver lá mesmo na emergência, que ela falou assim, eu vou, não importa, eu sei que tá na emergência, mas eu quero ver minha neta. E eu lá na emergência, eles chegaram com a minha avó e eles estavam me empurrando com a maca. Minha família entrou em desespero. Onde vocês estão levando ela? O que aconteceu? Intercorrência. Aí que eles descobriram que eu tava indo pra um quarto fazer a biópsia. Foi uma adrenalina, assim, surreal. Aquela cena de filme mesmo, né? Foi cena de filme mesmo. E é muito interessante que esse negócio da cena de filme, você se vê, tipo, a hora que você vai andando com a maca, assim, olhando pro teto, você vê as luzinhas, igual filme de médico, assim. Nossa, dá um desespero. Aí eu, graças a Deus, eu fui atendida rápido, mesmo com essa demora, né, de quarto, tudo. Aí consegui, eu drenei quase 3,5 litros de água no pulmão, se eu não me engano. Caramba. Foi bastante água. Caramba. Eu fiquei internada, acho que mais 3 dias no quarto, se eu não me engano. Mas a água no pulmão tem a ver com... É um dos sintomas da doença. É um dos sintomas. Entendi. É um dos principais sintomas ainda. Aqui no Covid também dava água no pulmão, não era uma coisa assim? Às vezes dá. Acho que sim. Depende da sequela. Você sabe, assim, os principais sintomas? Fadiga. Saber, lógico que sabe, né? De trás pra frente. Fala pra gente, por favor. Olha, fadiga, perca de peso, perca de apetite. Nesse processo, eu perdi 30 quilos. Nossa. Caramba. Dos sintomas pra descoberta. Foi 30 quilos. Em, acho que 6 meses, assim. Foi muito rápido. Caramba. Eu era baseada em Coca-Cola e biscoito de polvilho. Nada mais o que descia. Só isso. Ô, louco. Eu já tinha tentado salada, hambúrguer, sopa, nada. Desde o mais saudável, o mais gordurento, nada descia. Caramba. Só os dois. Tanto que até hoje eu tenho pavor de biscoito de polvilho. Eu não consigo sentir o cheiro. Nunca mais chega. Na emergência da PUC, eles davam comida, assim, né? E eu não conseguia comer. E a minha família levava saco de biscoito de polvilho e eu tomava aquilo. Não podia levar Coca-Cola, então era só água. E nem isso descia. Então, assim, era péssimo. Então, são várias coisas que ele atacam, assim. Os principais mesmo é a falta de apetite e a canseira. E a sudorese noturna. Que é quando você começa a suar muito, né? Eu tenho fases porque, creio eu, que ele ataca alguma glândula do subaco, alguma coisa do tipo assim, que daí dá esse sintoma da sudorese, que você começa a suar muito. Tinha noite no hospital que, nossa, a gente trocava roupa de cama umas 7, 8 vezes. Nossa. Caramba. Eu virava pra ele e falava assim, amor, ele, de novo trocar de roupa? Eu falei, de novo, tá tudo molhado. Tô na piscina aqui. Tudo molhado. Era horrível, assim. Uau. E essa cirurgia já foi aquela que você fala que você doou pra você mesmo? Não. Esse foi só o começo. Então, galera. Continua. Vamos lá. Sem pressa. Esse foi só 2022. A cirurgia foi em 2023. Em 2022 ainda também tentei fazer quimioterapia, né? A quimio me judiou muito. Muito agressiva, né? Muito. A primeiro dia que eu saí da PUC com a químio, eu cheguei a vomitar em casa. A segunda ciclo que eu fiz, eu já saí de lá vomitando já. Caramba. Então, assim, ela é muito forte. Eu fiz 12 ciclos, se eu não me engano. 12 ciclos por exemplo, tipo, você faz um ciclo e dentro desse um ciclo tem 2 químios. Isso. Então, cada ciclo é 2 químios. Isso eu sei por causa do meu sogro, né? Ele tá fazendo ciclos de 3 químicos, assim. Acho que tá na terceira agora. Isso, é isso mesmo. Aí cheguei a fazer 12 no total. Caramba. Bastante, né? Bastante. E tem um período, né? Tipo, tem que ser bem espaçado. Eu fazia cada... se eu não me engano, 15 ou 21 dias, eu não me recordo agora.
Aí era essa correria. Eu ficava 4 dias sem comer, sem beber nada. Passava gelo na boca, o gelo voltava, assim. Nossa. Era tenso, Caramba. muito. E aí, infelizmente, a quimio não funcionou. Eu comecei a ter reação alérgica, porque eu sou uma pessoa muito azarada, gente. Nossa, eu falo pra qualquer pessoa que vai me entender, eu sou alérgica a tudo. Não vai dar alergia. Dá. Acaba que no final dá, sério. Já tive várias histórias aí que eu vou contar depois de vocês. E aí, depois disso, que foi a fase desse transplante novo, né? Que é o transplante autólogo, que é onde mesmo eu fui a doadora. Caramba. Antes desse transplante, eu fiz mais um ciclo de químio, que foi a ICE, que daí foi essa história que eu vou contar. Comecei a fazer pelo convênio aí, que eu tinha conseguido liberação, e o convênio autorizou fazer em Americana, tudo certo, mas perto de casa, né? Então, tranquilo. Aí cheguei pra moça e falei assim, olha, eu sou bem alérgica às medicações. Ela, não, esse daqui não tem nem preparo pra alergia. Essa não dá alergia em ninguém, não. Falei, tá bom. E graças a Deus foi um dia bem tranquilo, só tinha eu, a moça e minha tia na sala, assim, que minha tia sempre me acompanhou nessa trajetória. E aí a moça começou a correr a medicação em mim na veia, eu quase dei uma parada respiratória. Comecei a ficar roxa, eu instantaneamente, tava encostada, eu fui pra frente, assim, minha tia, o que foi? Por que você tá ficando roxa? O que tá sentindo? Eu falei assim, eu não sei, eu tô estranha. E aí ela já correu, já me deu remédio. Falei, Jennifer, se eu tivesse demorado mais 1 segundo, você tinha tido uma parada aqui. Meu Deus. Caramba. Começou a ficar roxa. Eu falei assim, eu te avisei que eu era alérgica. Você inaugurou uma alergia ali, que eles não sabiam. Pois é. Caramba. Ela falou assim, eu trabalho com isso há mais de 12 anos. Nunca ninguém teve alergia. Eu falei assim, eu sou sortuda, filha. Eu avisei. Tcharam! Parabéns. E aí eu fiz, foi essa igual do seu sogro, que é 3 ciclos, né? Eu fiz, a primeira que eu fiz dela, eu fiz lá com elas, né? Que foi esse dia. Mas a segunda eu já precisei fazer internada já, por conta... Se um dia de quimio eu já passava 4 dias sem comer, imagine 3 dias seguidos, né? Aí consegui, com muita luta, o médico me internar e comecei a fazer as quimio internada. E lá a gente ficava também 4 dias com remédio. Mesmo com remédio, eu vomitava. Caramba. Era muito tenso. E a sua cabeça, assim, você lembra o que passava? Eu não aguento mais. É processo chato pra caramba. Só passava isso, que, tipo, eu via a minha família se virando em 500, assim, porque eu não podia ficar sozinha. Que eu não tinha nem forças pra prestar atenção no que eu tava fazendo. Então, não dava pra ficar sozinha. Então, a minha família, tipo... Minha outra tia trabalhava o dia inteiro e passava a noite comigo. Virava, acordava. Porque eu acordava de 5 minutos pra vomitar. Ela tinha que acordar também, né? Caramba. A minha outra tia, com 2 filhos, ficava o dia inteiro comigo. Só saía pra levar as crianças pra escola e voltava. Até que chegou num ponto que ninguém mais aguentava. Muda a vida de todo mundo, né? Muda. Mudou a vida completamente de todo mundo. A gente precisou pegar cuidador, porque não começamos a dar conta já. Era uma correria maluca. A imunidade daquele jeito bagunçada que ficava. E você tinha que prestar atenção em todos os sinais que o seu corpo estava te dando. Porque qualquer coisa, por exemplo, eu já fui parar na emergência por quase nada. Uma febre de 37 que eu fiquei internada. Nossa. Então, assim, qualquer coisinha era... muito grande. É melhor estar lá, né? Acompanhando. Então, assim, a família se revirou no avesso. Não deu nem tempo deles respirar também. A gente, graças a Deus, a gente sempre foi uma família bem unida. A parte do meu pai, assim, nunca deixaram faltar. Eles sempre estavam junto comigo, grudados, assim. Legal. As minhas tias sempre foram tias corujas, né? Que, como eu cresci longe da minha mãe, elas viraram mãe também, né? Minha avó, minhas tias, tudo mãe. A sua avó é parte mãe de do seu pai. Isso. As minhas tias também, parte de pai. Entendi. Então, assim, a gente é tudo grudado, assim. Então, Você cresceu junto com elas. Cresci, elas que me educaram, assim, né? Então, assim, tudo eu contava com elas. Até hoje, tipo, tem tratamento, tem consulta, a minha tia vai junto, acompanha, ele agora tá participando porque vai pro transplante novo comigo.
Então, assim, é uma correria maluca, né? E aí, nesses processos, teve custos? Como que foi? Olha, o nosso primeiro exame que eu tive que fazer, que chama PET-CT, eu tive que pagar, porque o convênio não cobrou, R$3.000. 3 mil. Eu tive que pagar à vista, porque eu precisava fazer para ontem. O convênio não liberava. As químios, graças a Deus, as primeiras foi pela PUC, né? Os tratamentos também. Então, assim, a cirurgia também foi tranquila pela PUC, não precisei pagar. Agora, a medicação e os exames emergenciais, assim, não tinha jeito. Tinha que... A gente apertava. Eu lembro que nesse exame, quando eu fui ver o valor, eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, como que eu vou pagar esse exame? Porque eu tava afastada, né? Eu tava tentando entrar no afastamento, porque eu tinha acabado de descobrir o diagnóstico. E aí, conversando com a minha família, um deu 500, outro deu 1.000, outro deu 20, outro deu 30. A gente foi juntando pra conseguir, porque a gente precisava, sabe? Sim. Era urgente. Sim. Porque eu não podia começar as químios sem esse exame. Porque a gente precisava ver como que tava realmente a doença. Porque a tomografia que descobriu, né? Ela mostra, mas ela não mostra, tipo, exatamente as medidas, tudo certinho. Porque esse exame, ele tem um preparo. Você não pode ingerir açúcar, você não pode ingerir carboidratos 24 horas antes. Não pode fazer atividade física, então você tem que fazer um jejum. Então, ele capta certinho onde tem foco de doença. Entendi. E quando o preparo dele é muito tranquilo, né? Só tem essa dieta. E depois você pega e... Quando você vai para fazer o exame, você toma, tipo, uma glicose pura. Entendi. Que ela ativa exatamente no foco da doença. Então, a doença acende, assim, sabe? Entendi. É bem bacana. Depois eu mostro foto para vocês. Mas aí isso te dá algum efeito ou não, essa glicose? Olha... Você sente? Eu não sinto. Eu senti, acho que no terceiro... Eu já fiz, acho que uns 8, 9 PETs já. Mas eu acho que o terceiro, que o preparo judiou mais. Porque eu fiz em outro local, que o convênio tinha migrado, assim. E eu tinha ficado mais de 12 horas de jejum. Porque você precisa ficar pelo menos 8 de jejum. Entendi. Só que eles estavam muito atrasados para fazer o exame. E meu exame estava marcado, se eu não me engano, para as 10 da manhã. Eu cheguei a fazer eles 3 da tarde. Meu Deus. Caramba. Então, foi, além do jejum da comida, ainda ficar de jejum normal e mais toda essa demora. Então, assim, a hora que eu tomei a medicação, Foi forte. nossa, meu estômago embrulhou tudo. Minha família fala que eu sou a rainha do Mac, né? Eu já saí de lá falando, eu quero comer Mac, não me importa, me leva pro Mac. Eu preciso de um Big Mac agora, depois disso, porque é muito tempo. É tipo de curva glicêmica, que eu já fiz uma vez esse. Nossa, não bateu bem, não. É tipo isso, só que... É basicamente a mesma mas coisa, ele só que é injetável. Ao invés de você tomar, você injeta. Entendi. Acho que a Fran tomou isso na gravidez também. Normalmente tem. Gravidez tem que fazer esse exame. Aí foi isso, tipo, o exame bem de boa. Você falou de MEC, você tinha alguma restrição alimentar na época? Até hoje, na verdade, tem. Todos os pacientes oncológicos normalmente têm uma restrição, porque você já tá sujeito a contaminação, né? Porque sua imunidade já é baixa. Então, assim, peixe cru, coisas cruas, assim, carne mal passada, é um risco, assim, sabe? Tipo, eu sou muito da carne meio mal passada, assim. Eu gosto de um pouquinho do sanguinho dela, meio leve. Mas eu já não posso, tipo, se eu como, assim, eu posso estar me arriscando a uma contaminação, né? Entendi. Então, não pode. Agora, tipo, era mais, acho que peixe cru. No início também era... Teve uma época que virou embutido, tipo, presunto, salsicha, linguiça, essas coisas tinha que evitar. É coisa que é ruim mesmo, né? Exatamente. O pessoal tem muito de falar, tipo, é o açúcar o culpado de tudo. Não tem muito a ver. Embutido é terrível, né? É porque, tipo assim, o que acontece? Eu descobri com muita luta, porque quando eu descobri o diagnóstico, meu pai ficou na minha cabeça por séculos me enchendo com isso. Você tem que parar de comer açúcar, porque é isso que tá fazendo você ter câncer. Não tem nada a ver. Então, tipo, eu tive que
procurar especialistas para me explicar realmente, para eu poder passar essa informação adiante, sabe? E aí eu fui numa médica, perguntei isso tudo para ela, sem contar que eu perguntava sempre pros meus hematologistas, né, que me atendia. E ela falou assim, Jennifer, o açúcar não causa o câncer. O que causa o câncer é os agrotóxicos, que tem em todos os lugares. Sim. Então, tipo assim, você ter uma alimentação balanceada significa que você vai ter menos risco de câncer. Não que você não vai ter. Porque hoje nossa alimentação tá cada vez pior, gente. Tipo, até carne, tipo assim, a quantidade de hormônio que eles colocam, é muita coisa, né? Então, não tem como. E aí eu tive que, tipo, explicar de pouquinho pra minha família entender que, tipo, não era o açúcar. Sim. E nisso eu cortei bastante, tipo, eu sempre fui muito doceira. Sempre, 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 sempre. Eu diminuí muito. Tipo, açúcar, leite também, eu era bezerrinha, assim. Eu e meu pai amava tomar vitamina, sempre de morango com leite. Eu diminui muito, porque, tipo... Isso influenciou ele também? Tipo, a família? Na dieta da família ou não? Olha, Você o meu percebeu? pai é uma luta. O meu pai é uma luta. Mas, assim, de pouquinho em pouquinho tá melhorando, sabe? Tipo, até o Pedro mesmo. O Pedro, tipo... A família do Pedro come muita besteira, assim. Eles são sócios do iFood, assim. Então, Sei como assim... Então, assim, é bem difícil. E teve uma época, quando ele... Que depois eu vou contar mais essa história... Que ele largou o serviço, ele tava cuidando de mim, ele chegou a engordar, o quê? Uns 8 quilos? Por aí, uns 8 quilos. E ele falou assim, a culpa é sua, você tá fazendo comer. Eu falei assim, não, mas pera lá, vamos comparar seu exame. O seu exame de sangue tá muito bonito. Então, assim, não é o que você tá comendo, você tá comendo saudável, só isso. Então, assim, porque lá, eles... trabalham em mercados a vida inteira, assim, né? Não tem nem tempo. Né? Não, come, tipo, 10 horas da noite. Se ele come 6 horas, 10 horas, ele tá morrendo de fome. Entendi. Então, assim, eu já sou o poço. 6 horas, 6h30, já tô jantando. Horário de vó. Não tinha jeito. Tem essa desculpa boa. Influencia um pouquinho, assim. Mas eu tento bastante pra influenciar. Porque é uma coisa boa, né? Não tem jeito. Não, e esse lance de... Eu perguntei de restrição, porque é isso também. Às vezes a galera acha que tem uma super restrição, mas é coisa simples. Que, na real, todo mundo deveria evitar, né? Esse tipo de coisa. É super simples. E quem come muito coisas cruas, assim, é sempre bom ficar de olho, né? Porque tem muita infecção, dependendo onde você come, e prepara de qualquer jeito, né? Sim. Você já tá sujeito. E aí no restaurante é de qualquer jeito, aí ferra tudo, né? Mesmo. Aí não dá. Aí, galera do sushi aí, ó. Tome cuidado, pessoal. Dica. Cuidado, o sushi Escolham bem o restaurante. Vocês que ficam nesse, ó, R$1 a peça, ó. Você falou uma coisa que eu fiquei curioso. Com que você trabalhava? É verdade. Eu trabalhava numa papelaria. Eu entrei lá na pandemia, numa papelaria em Nova Odessa, Grafite. Eu entrei em 2020 e em 2022 que eu descobri o diagnóstico que eu comecei o processo do afastamento. Certo. Que tá uma luta isso daí. Até hoje não saiu. Então, eu me afastei em 2022, em 2023. E aí, em 2024, era pra eu renovar meu benefício, né? E eu não consegui. Desde, acho que junho ou julho, se eu não me engano, eu tava tentando. A primeira vez que eu fui, o médico tava em greve. A segunda vez que eu fui, o médico tinha aposentado. E a terceira vez que eu fui, o médico tava de licença. Pra eles funciona. Tem aposentadoria, tem licença, olha só. Aí a paciente oncológica que se ferra, né? Então, assim, desde lá eu tô sem benefício. Aí a gente tá se virando no girar aqui pra pagar as contas. E o que eles alegam, assim? Não, porque, tipo assim, se o médico que me atender não tá lá, não tem o que eles fazerem. Não tem posso que ser... Ele que tem que dar o laudo. Eu não posso passar com outro. Por exemplo, a última vez que eu cheguei, eu falei assim, moça, é a terceira vez, cara. Não tem como, eu preciso voltar a receber benefício, eu tenho que dar satisfação do meu emprego. Inclusive, que em dezembro eu precisei voltar a trabalhar. Você voltou. Porque, tipo... Não tinha o que a minha chefe fazer, mesmo com atestado. E aí eu conversei com ela, graças a Deus era volta às aulas, a gente fez um rolo
que elas precisavam de lista de material, né? Eu falei assim, eu faço, porque é sentada, né? Porque atender público eu não consigo. E também tenho meus riscos de imunidade, né? Não Sim. dá pra brincar com isso. E ela falou assim, não, Jennifer, a gente manda pra você, você vai fazendo os orçamentos aí e fica isso, né? Então, assim, Aí você ficou em casa mesmo? eu ficava em casa, graças a Deus, por isso, porque, tipo, eu não conseguia fazer sempre. Então, assim, eu fazia metade da lista, deitava, porque minha coluna não aguentava. Então, eu ia ficar trocando, assim. Às vezes, eu cheguei a fazer deitada, porque eu conseguia mexer no celular, porque no computador não ia, sabe? Então, assim, eu fiquei 1 mês com ela, e aí eu falei assim, olha, eu vou entrar com advogado, porque não dá pra resolver. Aí eu precisei entrar com uma advogada para ela tentar resolver o INSS, porque não tava indo. E aí, esse mês, agora, a gente tem mais uma tentativa da perícia para ver se eu volto a receber um benefício. E há tanto exame, né? Que perícia tão meticulosa é essa, pelo amor de Deus. A perícia é a coisa mais, assim... Pelo menos comigo. Eu levei meus documentos, meus laudos, meus exames. Eles pediram para ler. Aí, o médico... um médico só, né? Ele olhou, leu. E aí, ele falou assim, como que você tá? Eu falei assim, olha, doutor, eu não tenho força. Porque é muita coisa que você tem que fazer. Quando eu fazia químio, eu judiava muito mais. Agora, com o meu tratamento atual, eu fico uns 2 dias só, meio com o estômago ruim e tudo mais. Mas independente do tratamento ou não, eu não tenho mais físico para aguentar, né? Porque, querendo ou não, papelaria, você trabalha com o público o dia inteiro. Em pé. Exatamente. Então, tipo, não dá. E aí, ele falou assim, não, à noite vai sair o resultado, se você vai receber o benefício ou não. Então, tipo, você sai de lá sem respostas ainda. Você tem que esperar não dá conseguir. Não dá na hora. O cara não dá uma certeza, né? Não, eles não dão na hora, porque eles fazem meio que, acho que um relatório e depois passa para o órgão superior. Entendi. Acho que talvez para aprovar, não sei bem como que funciona. E aí, depois que sai a resposta. Então, assim, é uma perícia super detalhista, assim. Se fosse mesmo, né? Pelo menos. É mais demorado mesmo, né? Mais demorado. E esse serviço burocrático, assim, né? Eu cresci em Brasília, né? Então, eu sou o rei da burocracia. Eu lembro que uma vez eu tava na Secretaria de Cultura, assim, aí eu cheguei e falei, viu? Precisava preencher uma parada que no outro dia ia acabar. Falei, viu, preciso disso hoje. Aí ele falou, você fez um requerimento? Aí eu falei assim, que requerimento? Não, pra eu te atender precisa de um requerimento. Meu Aí eu Deus. falei, não fiz, mas eu faço aqui agora. Aí peguei o celular pra fazer. Ele, não, você não pode estar aqui pra fazer o requerimento. Como não? Eu falei, ué, qual a diferença de eu fazer aqui ou lá fora? Não, porque aqui... Aí, nossa, aí eu tive que literalmente sair da sala. Fiz o requerimento para 15 minutos depois e entrei de novo. E ele, agora sim. Vai pelo amor de Deus. Era velhão, pelo menos? Não, Secretaria de Cultura. Tinha minha idade, o cara. Tá louco. É umas burocracia nada a ver, né? É que não precisa, sabe que não eu precisa. falei pra né? ele depois, falei, mano, isso aí você só não queria trabalhar, né? Você tá à minha frente, velho. Faz o negócio. E daí que eu não tenho requerimento. Não tinha ninguém no lugar. O negócio é assim, tá uma fila, beleza. Mano, não tem ninguém. Atende e depois... mas e o requerimento? Faz depois na sua casa que você fez, beleza? Pronto. Mas é complicado. Burocracia é... Eu brinco muito que, tipo, a paciente oncológica não tem um dia de paz. Porque quando você fala assim, não, agora tá tudo resolvido, posso respirar. Chega um BO pra você resolver, burocrático. Tipo assim, eu tava falando com ele hoje. Eu preciso fazer um exame, tipo, o convênio fala, tá liberado, você vai, não tá. Precisa falar com credenciamento, não existe credenciamento físico. Mas existe sim. Não, moça, não existe. Não existe. Aí você fica no nervoso, que você fala, Jesus, eu fiz tudo que eu precisava, tudo que eu a podia. sensação é de que ninguém quer fazer, né? Não quer ajudar. Não. Aí você entra em desespero. Que é só com eles, não tem não pra tem onde jeito. correr. Se você não vai atrás, tipo, não tem o que você fazer. Não, e é isso, vai um jogando pro outro. É igual quando você liga pra cancelar. Nossa. Você fazer o plano é 2 minutos, pra cancelar é 2 dias, Exatamente. né? No mínimo. Na canseira, eles ganham na canseira, né? Não tem jeito. Aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os transplantes, né? As diferenças dos dois, o que você vai fazer agora, né?
Ó, a diferença do transplante autólogo, que eu já fiz, e do halogênico, que eu vou fazer agora, é realmente o doador. Porque o autólogo, você mesma é a doadora. Talvez eu bugue não falar os nomes, mas vocês me entendem aí, TDAH. O autólogo, eu tomei uma injeção por, acho que 3 ou 4 dias, 2 vezes por dia. Que essa injeção chama frugrastine. Ela faz com que produza mais como explicar? As células boas do corpo, sabe? E aí, tipo, eu interno, coloco um catéter, que inclusive dói pra caramba. Quem fala que não dói cirurgia local de catéter, tá enganado, eu não sei. Já fiz. Nossa! Dói, não dói? Muito. Muito. A não ser que o médico seja, assim, muito carinhoso. Porque, meu Deus, o que eu fiz pra fazer esse transplante aí... O médico parecia que tava fazendo uma lipoaspiração, assim, que ele enfiava o caninho com uma força. E, meu Deus. Aí, tipo, você faz a cirurgia do catéter e tal, e aí você coleta a medula. Pra coletar a medula é muito simples. É tipo uma máquina de hemodiálise, assim, sabe? E aí eles conectam 2 tubinhos, né? Um que entra o sangue, que vai doar, passar por essa máquina, e outro que vai devolver o sangue pra você. Então, assim, eu fiquei, acho que umas 5 horas nessa máquina. Aí, tipo, você precisava ficar deitada, quietinha. Você não podia dobrar o braço e tal, por conta de como tava passando muito tempo o seu sangue, podia baixar a pressão, dar febre, essas coisas. Então, tinha que tomar cuidado. E aí, eu fiquei lá umas 5 horas. E, tipo, era muito tranquilo, não senti nada. Tipo, comi, conversei com as enfermeiras. Caramba. Foi muito de boa, muito mesmo. Tipo... De início, eu tava um pouco apreensiva, porque eu não sabia como que era, né? E aí, ela me explicou tudo certinho. E esse transplante eu fiz lá em Piracicaba. Eu fiz no HFC. Excelente hospital. Qual é o HFC? É fornecedores de cana. Foi onde o Rael nasceu, meu filho. Lá é incrível, lá é incrível. É muito bom, é um baita hospital. E os enfermeiros, os médicos de lá são sensacionais, assim. Isso. Muito bons. E aí, tipo, eu fiz essa coleta... E aí, eu fiz mais um ciclo de químio depois, né, que eu saí do hospital, pra internar de novo pra esse transplante. Eu fiquei 19 dias, se eu não me engano, internada no total. A minha medula voltou a funcionar com, acho que 17 dias, mais ou menos. 17 para 18 dias. Assim, foi um processo maluco dentro do hospital. Porque você fica literalmente dentro de uma sala... fechada, tipo isso daqui, que só tem uma janelinha e não é aberta. Meu Deus. Tipo, as janelas de lá são todas fechadas com alumínio, papel, aqueles alumínios mesmo, assim, pra não entrar claridade, né? Porque não pode ter calor. Nossa. Lá é um gelo. Lá chegava a bater 16 graus, assim. Caramba. Tanto que eu tenho muitas fotos no transplante que eu postei, que eu tô assim, parecendo que eu tô no Alasca, sabe? De touca, luva, roupão... Porque era frio 24 horas, né? Eu lembro que, tipo, eu sentava numa cadeira e ficava olhando pro outro lado, assim, da porta, que era a janela que dava acesso às enfermeiras. E aí, eles deixavam essa janela aberta. Então, tipo, eu era obrigação sentar lá todas as manhãs pra ficar olhando o céu, sabe? Porque é algo que eu amo. Então, assim, foi muito difícil a químio nesse processo, porque é uma químio muito forte. Você precisa fazer a químio, inclusive, comendo picolé. Porque ela tem chance de queimar sua garganta, assim, Meu seu Deus. traço. Caramba. É muito forte a químio deles. E aí, tipo, eu tinha que... a químio durava mais ou menos 1 hora, 1h30. E era esse tempo tomando picolé, assim. Eu tinha que fazer o máximo de esforço pra comer coisa gelada. Era muito doido, assim. E... graças a Deus, tipo, lá eu fui bem cuidada. As enfermeiras sempre estavam atentas. Remédio, tudo mais que eu precisava. Eu descobri mais uma alergia nesse processo. Tava fácil demais, né? Tava. Eu descobri que eu sou alérgica a plasma. Meu Deus. Tipo, é uma coisa besta. Eu já tinha feito transfusão de sangue, então, tipo, eu sabia que eu não tinha alergia, né? Porque tem gente que é alérgica mesmo assim. Não, às vezes não é nem o tipo que você recebeu, mas sim a transfusão mesmo, o processo.
E aí eu precisei receber porque zero seu exame completo. Caraca. E pra contribuir, eu tava tendo muita hemorragia no hospital. E aí, tanto que eu precisei tomar remédio lá de hemorragia pra parar, porque não parava. E aí o médico falou assim, olha, a gente vai ter que fazer transfusão de plaquetas, porque suas plaquetas estão, se eu não me engano, em 3.000. E o normal é 150. Caramba. E aí a gente começou, no que a gente começou já me pipocou inteira, assim. Eu virei uma bolinha, assim, tudo ponte, parecia catapora. E aí eu precisei tomar remédio e tudo mais. Graças a Deus não precisei de outra transfusão. Deu certo essa primeira. E foi bem tranquilo, assim, nesse quesito, sabe? Eu tava bem motivada pra sair logo de lá, porque eu não aguentava mais. 18 dias o processo? Demorou 18 para 19 dias. Nossa, doido. A minha companhia que estava comigo, eu não vou entrar muito em detalhes, não estava facilitando a minha vida. Quem sabe, sabe. E aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso ir embora daqui, não aguento mais. E até que, tipo, graças a Deus a medula voltou a funcionar. Só que eu saí do hospital já com sintomas da doença. Nossa. Então, assim, mesmo com todo o rolê, não funcionou, assim. Mas teve alguma melhora, assim, você sentia ou não? Então, não, porque o transplante derruba, né? O transplante derruba muito. Então, tipo, eu não sabia que a minha canseira era da doença ou se era do transplante. Entendi. Então, o meu sintoma lá dentro do hospital começou a ser os linfonodos, que eu sempre tive muito embaixo da axila direita. Começou a axila e começou acho que na pelve, se eu não me engano, que eu tava sentindo. Algum lugar assim, que eu não lembro agora. Mas na axila eu tinha certeza. E aí, até que eu falei assim, olha, eu tô sentindo sintoma, doutor. Aí, ele foi me examinar e falou assim, olha, tem, mas não tem como saber se é. Porque você acabou de fazer o transplante, às vezes pode ser só um linfonodo sem câncer. E aí, eu esperei não sei quantos dias, agora eu não vou me recordar, e fiz esse novo exame do PET pra ver. E realmente, antes de eu ir pro transplante, eu já tinha feito um PET e tava, praticamente zerado, assim, tinha centímetros só. E o outro acendeu de novo, uma árvorezinha, assim, né? E aí, ele falou assim, a gente vai ter que ir pra imunoterapia agora, porque não tem o que fazer. E aí, começou já um novo projeto para um novo transplante. Só que esse médico, na época, assim, ele meio que não aprovava eu fazer o transplante. Porque ele falou assim, você sofreu muito no outro. Se eu te colocar em um agora, a sua chance de morrer é muito grande. Então, nessa fase que eu voltei para casa, foi onde eu conheci o Pedro. Eu tava, assim, num nível de tédio absoluto, porque eu tinha que fazer isolamento, né? Então, eu ficava trancada dentro do meu quarto, porque minha família trabalha com público, então não tinha como fugir, né? Então, assim, eles faziam minha comida de máscara, as frutas tinham que ser tudo orgânico, a alimentação tudo orgânica, era assim, toda a dificuldade, não podia fazer comida e congelar, era comida do almoço pra janta e se sobrou joga fora, não tinha o que fazer, né? Então, aí, foi um processo bem conturbado, assim. E aí, eu tava entediada, criei redes sociais e conheci ele através das redes sociais. Você não tinha ainda? Não tinha. Nossa, você era livre disso. Assim, redes sociais de relacionamento, sabe? Sim. De conversa mesmo, sabe? E até que eu conheci o Pedro, e ele foi muito do ligeiro, né? Ele só tá quietinho aqui que observa. Ele começou a puxar assuntos sobre a doença e tudo mais. E ele chegou uma época que ele começou a prestar enfermagem antes da pandemia. Então, assim, ele foi muito esperto, sabe? E desde aquele dia, a gente nunca mais parou de conversar. Legal. Virou melhor amigo mesmo, e aí acabou em uma semana virando amor. Não largou mais. Foi que ano? 23. A gente se conheceu dia 22 de junho. Eu sou péssima com data. Pode culpar o TDAH, vai. É junho. Pode culpar o TDAH. Exato. Ele faz isso, vagabundo. Mas é verdade, gente. É péssimo na memória. E aí, desde essa época, a gente tá juntos e não se largamos, assim, sabe?
E aí a gente começou esse processo de se preparar, de saber o que ia fazer. A primeira medicação que eu usei da Imuno não funcionou. E aí eu tive que mudar para outra, que é a que eu tô agora, que eu não vou falar o nome inteiro, porque eu vou errar, mas é o Pembro. E ele abandonou o emprego nessa época, porque, querendo ou não, tipo, eu ficava com a minha tia. E a minha tia começou a apertar pro lado dela, né? Que, querendo ou não, ela tem uma filha meio que adolescente, né? 12 anos, tá ficando já adolescente. Então, assim, requer mais atenção, né? Sim. E ela tem um outro menino de 6 anos, então, assim... puxado. Não tinha mais como, sabe? E aí, eu comecei a ficar mais em casa. Como eu já tinha, tipo assim... Eu não passava tão mal de vomitar, né? Então, eu conseguia já ficar mais em casa, sozinha. E aí, ele ia trabalhar, e aí ele passava em casa pra me ver no horário de almoço, pra ver se eu precisava de alguma coisa. Às vezes, ele fazia comida pra mim e tudo mais. E aí, chegou num ponto que ele falou assim, não tem como você ficar sozinha mais. Porque chegou num ponto de eu começar a cair, de eu começar a passar mal, sozinha. E aí, ele falou assim, eu vou largar o serviço pra ficar com você. Eu falei assim, Pedro, mas essa é a única renda que a gente tem. Não tem como. Ele falou assim, Jennifer, eu prefiro passar apertado e cuidar de você e ver você curada do que te deixar na mão. Eu não vou te deixar. Não tem como você ficar aqui sozinha, sabe? E aí, ele largou sem pensar, assim, e foi, sabe? Tipo, Legal. ele ia pra minha casa todos os dias, ele ajudava na limpeza, a pendurar roupa, que é um serviço de dona de casa simples, eu não consigo. Entendi. Tipo, eu não tenho força de estender uma roupa, sabe? Eu tenho dores, que eu perdi muita massa, né, corporal. Então, assim, tudo que eu perdi de bom, eu também perdi de ruim. Então, assim, não tinha forças pra fazer esses serviços, né? E a minha família tentou me ajudar do jeito que pôde, ele também. Então, assim, foi muito corrido. E aí, tudo piorou em fevereiro de 2024. Que meus sintomas se agravaram num nível absurdo. A gente tava fazendo uma troca de medicação, né? Pra essa que eu tô usando. E os sintomas, assim, pioraram da noite pro dia. A minha saturação... a saturação boa, pra quem não entende, é tipo 96. No mínimo, assim, estourando. A minha saturação, eu fui medir, chegou a 56. É quase, tipo, é uma pessoa que esteja com Covid, sabe? E nisso a gente chegou apavorada. Porque, normalmente, quem tá com Covid nessa saturação, entuba. E a única coisa que eu sempre falo pra ele é, eu não quero ser entubada. Porque, tipo, medinho, né? só imaginar de tirar o tubo acordada, já, pra mim, já é um desespero de tudo que eu já passei, sabe? E aí, fui pro hospital, meu batimento cardíaco de mulher, o normal é, no máximo, fazendo atividade física, 100. O meu batimento normal, nessa época, foi a 150. Caramba. Em repouso. Então, tipo assim, a gente foi pro hospital, eu entrei no hospital com pneumonia, internei com pneumonia fúngica e saí de lá com laudo de sepse. Pra quem não sabe, sepse é como se fosse uma infecção generalizada. Caramba. É quase tipo assim, se agravar, você morre. Se a gente não combater com a medicação, você morre. Porque vai começar a falhar os seus órgãos, sabe? Caramba. E aí, tipo, eu internei, tava no quarto, com a minha tia, que sempre me acompanhou. E a médica foi falar comigo e tal. Ela falou, olha, você vai ficar internada, né? A gente vai conseguir um leito pra você na UTI. Seu estado é delicado, a gente tem que cuidar mais, prestar mais atenção. Eu falei, tá bom. E eu, fisicamente, eu estava ok. Assim, sabe? Só minha saturação que tava caindo, minha respiração que tava ruim. Mas não tinha mais nada uou, assim, sabe? Tipo, que querendo ou não, a paciente sabe como ela tá. Sim. E aí, eu vi que a médica chamou a minha tia do lado de fora. Só que como eu tava muito lerda, assim, eu não consegui prestar atenção, sabe? No que tava acontecendo com as coisas. E eu vi que a minha tia voltou pro quarto diferente e tudo mais. E aí, eu fui pra UTI. Beleza. E eu vi que a minha família tava indo me visitar com um olhar de, tipo, desespero, assim, sabe? Falei, gente, tem alguma coisa errada. E na UTI, você fica sem celular. E as visitas eram 2 pessoas. Normalmente, era o Pedro e meu pai.
O meu pai é zero carinhoso. Nunca foi. E eu vi o meu pai querendo me abraçar, falando que me amava. Eu falei, gente... Tem coisa... Alguma coisa tá muito errada. Tem caroço nesse amor. E eu, tipo, eu não conseguia perguntar pro Pedro, sabe? E até que, tipo, eu consegui uma brechinha de segundos que ele tava no celular. Meu pai tava no celular. E o Pedro falou, a médica falou que você vai morrer. Eu falei assim, como assim, mano? Eu tô normal aqui na UTI e ela falando que eu vou morrer. E a minha família, assim, desesperada. E aí eu falei assim, eu olhei pra ele e falei assim, amor, eu tô bem. Você sabe que se eu não tivesse bem, eu te falava, mas eu não tô sentindo nada. Só assim, foi tensa a UTI por conta de ficar longe, sabe? Porque ele é a minha base, tipo, literalmente. Tipo, tudo eu conto pra ele. Então, foi essa parte mais crucial, ruim pra gente, né? E aí, tipo, eu saí do quarto. Eu não vou poder falar a pessoa, né? É muito delicada essa história. Vou contar por cima. Veio uma pessoa me visitar. E ela ia ficar comigo, cuidando, né? E eu já tinha voltado pro quarto, né? E já tava estável a situação, assim, mas eu ainda tava com pneumonia. E aí, eu me sentindo normal. Eu falei, gente, não é possível que isso seja uma pneumonia, porque eu já tive. Não é assim que eu me senti. E aí, a pessoa que tava comigo falou, olha, a médica falou isso, falou que você vai morrer. O seu médico não quer me atender, o outro médico também não quer me ajudar a descobrir o que tá acontecendo, não quer te transferir daqui, a gente não sabe mais o que faz. Eu falei, não, calma, fica tranquila, eu tô bem, não vai acontecer isso. E aí, a pessoa virou a giraia, assim, no hospital, eu queria brigar com todo mundo, eu tive que pedir desculpa pra todo mundo depois. E aí, quando eu saí de lá com sepse, tipo... Eu olhei pra cara da enfermeira, a pessoa que tava comigo pediu pra falar com a chefe, né? Chegou uma médica-chefe lá, elas começaram a bater boca, tipo, como que a minha filha tá com sepse, nananã, tals. E aí, eu acabei de falar. Quem é? Todos suspensos. A gente pode editar, se você quiser. Tudo bem. Ela não vai ver mesmo. O TDAH. Eu falei, tá indo bem pra esconder, aí entregou. Eu faço isso também, não dá. Aí, tipo, arrumou briga com todo mundo, sabe? E aí, quando eu saí do hospital, tipo, continuou esse desespero, tipo, vai morrer, nananã. Gente, eu não vou morrer, calma, eu tô sentindo meu corpo, tá tudo bem. E até que eu levei os exames todos, eu peguei todos os raios-x, todos os laudos, todos os resultados, levei pro meu hematologista do transplante, né? Porque existe uma diferença entre você levar pro seu hematologista e o hematologista de transplante. Porque é igual, tipo, o clínico geral. Clínico geral, ele pode ser cardiologista, mas ele se especializa em cardiologista, né? E o clínico o hematologista é a mesma coisa. Ele é especialista nisso, de transplante, sabe? Então, eu levei pra ele, ele leu, ele falou assim, Jennifer, tudo isso foi só as doenças só. Foi seus sintomas só. E eu falei assim, doutor, eu falei isso pra todo mundo, mas ninguém me ouviu. E eles davam um prazo, assim, alguma coisa? Não, eles falaram assim que o antibiótico fúngico não estava funcionando. A infecção não abaixava. Então, como eu já tenho uma predisposição no pulmão por conta da água, né, que tinha, foi agravando. Então, assim, ficou meio que uma mancha. Sabe quando você faz um machucado que, tipo, fica a cicatriz? Ficou basicamente isso no pulmão. Entendi. E o pulmão é um órgão muito delicado. Ele não cicatriza por completo. Então, ele sempre vai ter uma mancha. Então, inclusive, tipo, até essa semana passada, a gente foi pro hospital que eu tava com febre. Eu falei, ferrou, né? Aí, o médico olhou o raio-x e falou assim, olha, você tá com uma mancha, provavelmente pneumonia, vamos ter que tratar com antibiótico. Eu falei, doutor, não é pneumonia. Não quero voltar pra internação por causa disso. Isso daí eu já sei. Não é uma pneumonia, essa mancha eu tenho sempre. Ele, tem. Aí eu peguei outros exames, mostrei pra ele e falei assim, ó, tá aqui, tá vendo? É a mesma mancha, do mesmo tamanho. Agora você tá preparado. Agora eu tô. Depois disso tudo, meu Deus. E aí, tipo, ele falou assim, Jennifer, é a medicação. Agora você não vai ter o que fazer, vai ter que ter paciência
e esperar, porque a medicação uma hora vai, tipo, fazer efeito, assim, sabe? E aí eu esperei, acho que demorou, tipo, 1 mês mais ou menos, aí começou a imuno fazer efeito. E eu já tô há 1 ano com essa mesma medicação, só controlando sintomas. Graças a Deus, faz 1 ano que eu não paro na UTI. Nossa, que bom. Tem sido o melhor ano, assim, desde tudo isso. O melhor ano, porque, tipo, agora eu tenho mais maturidade pra entender todo o processo burocrático da situação. Então, tem tudo isso, você tem que aprender tudo isso, né? E agora, tipo, eu consigo, tipo, bater no martelo, bater boca também, se precisar, me defender, sabe? Porque, querendo ou não, quando eu descobri o diagnóstico, eu tava muito baqueada. Pelos sintomas mesmo, sabe? Tipo, eu já não dormia. Eu dormia sentada quando eu descobri o diagnóstico. Porque eu deitava, a tosse por causa da água do pulmão só piorava. E eu não conseguia dormir, sabe? Eu chegava a vomitar de tanto que eu tossia. Caramba. Então, assim, você tava acordada, você tava sem comer, você tava cansada. Não tinha como, sabe? E aí, depois que tudo se ajeitou com o tempo, isso fez com que a minha família também conseguisse respirar. Eles entenderam, tipo, agora a Jennifer consegue se virar melhor. E o dia que ela precisar, ela sabe que a gente tá aqui, sabe? Sim. Então, até ele mesmo, tipo, ele fala assim pra mim: não, eu não vou fazer. Você pode muito bem fazer sozinho. Se você não conseguir terminar, eu faço. Porque eu automaticamente, eu já, tipo... Vai largando a mão, né? Eu já falo, eu não vou perder minhas forças pra fazer uma comida, mesmo que eu goste. Eu vou pedir pra ele. Entendi. Porque se eu gastar essa energia, pode ser que mais tarde eu precise dela. Sim. Então, assim, eu vou já conseguindo delegar, assim, Tem sabe, uma as coisas. cautela ali, né? Então, assim, tem coisas que realmente eu não consigo mesmo fazer. Tipo, por exemplo, tratamento, quando eu faço, eu não posso olhar pro fogão. Porque, tipo, eu fico muito lesada. A chance de se cortar, de se queimar é gigantesca. Então, assim, é com eles assumem o papel nessas horas, sabe? Então, eu consigo diferenciar as coisas. Entendi. Você vai pegando uma experiência, infelizmente, né? Todo o tratamento e tudo mais. Não tem jeito. E aí você vai fazer agora Novo transplante. Agora... Aí explica esse aí pra nós. Esse transplante é basicamente a mesma coisa do outro, só que a diferença é que o processo que eu fiz do outro, outra pessoa vai fazer pra mim. Que a gente tá tentando descobrir quem que vai ser da minha família, né? Os testes começariam com o irmão, se eu tivesse. Mas eu sou filha única. Então, aí começou pelos meus pais. E aí, tô tentando testar meu pai agora, falta só ele, pra descobrir se ele vai ser um possível doador, assim, né? E achando o doador, faz o mesmo processo, né? Que toma injeção interna, coloca catéter, faz a doação através dessa máquina de hemodiálise que eu expliquei e tudo mais. E aí, nós internamos no caso, né? Porque o meu acompanhante vai ser o marido. E aí, a gente interna e começa esse processo de químio de novo, de ficar internado lá. Aí, o prazo é, no mínimo, 2 meses pra ficar internado. Nossa. É bem mais longo. É mais longo. Porque, tipo assim, tem um processo de intercorrências aí, né? O médico explicou que existem 4 processos. O primeiro, que ninguém quer, porque significa que não vai acontecer nada, significa que não tá funcionando o tratamento. O segundo, que é o que a gente quer que aconteça, porque tem algumas intercorrências. O terceiro também, que pode ser, que tem algumas intercorrências, é bom sinal. E o quarto, que a gente não quer, que daí acontece tudo. Eu até brinquei, falei assim, doutor, cuidado com esse tudo, porque eu sou cagada. Entre 1 e o 4, eu quero 2 ou 3, por favor. Eu quero no mínimo 2, porque o deixar na média ali, né? porque o 4, assim, é uma chance muito grande de acontecer. Então, assim, esses processos de intercorrências, febre, alguma infecção, alguma inflamação que pode dar no corpo, que é normal, porque você tá sem imunidade, né? Sim. E aí, a gente espera esse prazo de 2 meses, que é o tempo da medula provavelmente voltar a funcionar. Voltando a funcionar, o exame voltando a funcionar assim, né? Aí a gente consegue voltar para casa. Que, na verdade, é essa loucura que a gente tá vivendo com as rifas, com as vaquinhas, né? Isso que eu ia assunto que perguntar. As rifas da vaquinha tá funcionando pra quê? Juntamente para ajudar nesses custos, já que a gente não tá recebendo do INSS, né? E também
para mudança pro transplante, né? O transplante, ele vai ser no Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Para quem conhece, é um hospital bem renomado. E é no centro de São Paulo. Pra quem conhece São Paulo, né? Um aluguel lá tranquilo é 9 mil reais. Centro de São Paulo. E o médico já falou, você vai ter que morar no centro. Você vai ter que morar perto do hospital, não vai ter jeito. Porque a gente não tem carro, a gente só tem moto e, tipo, não dá pra andar de moto. E andar de Uber é muito arriscado, né? Com sem imunidade. Todo mundo passa pelo carro, né? Então a gente vai ter que mudar pra São Paulo. Nesse processo do transplante, que vai ser lá, né? E aí, depois, a gente vai ficar mais ou menos uns 2, 3 meses morando lá no centro de São Paulo para intercorrência, se acontecer alguma coisa, porque eu tenho que estar constante acompanhamento, né? Para ver os sintomas, como tá as coisas. Inclusive, tipo, no outro transplante, uma semana depois que eu saí do hospital, eu voltei pro hospital para ver o meu médico, que ele precisava me examinar. Então, assim, é constante esses acompanhamentos. Sim. E aí, a gente vai ter que morar pra lá um tempo. E pra isso, a gente tá se virando, assim, em 500 pra vender rifa, pra divulgar a vaquinha. Porque no começo, entrou bem. E como a gente não tem só o valor da vaquinha, né, do transplante, assim, né? A gente tem que pagar as contas, né, mensais, que eu tenho normal, do convênio e tal. Então, assim, o que eu fiz? Eu dividi. O dinheiro da vaquinha, eu tô guardando, evitando de usar. Eu precisei já usar umas vezes, né, no mês passado, porque o dinheiro das rifas não vendeu, não entrou. E aí, quando eu vendo uma rifa, eu tiro o valor do meu salário que eu receberia do INSS para pagar as contas. Que era o valor que eu ia receber, né? E o restante eu deixo guardado justamente para ajudar nos custos que eu vou ter em São Paulo. E aí, tipo, é uma loucura, porque você depende das pessoas para te ajudar, sabe? Então, assim, é muito desgastante. Porque toda hora você tem que inventar uma ideia, uma rifa nova, você corre risco de não vender, por exemplo. Eu tô com o Dija, cara. O Dija, assim, ele deu umas ideias sensacionais nas rifas. Eu tô com... Tem uma em aberto já, né? Que é a da Thalita, que é um quadro de obra de artes. É 1 metro por 1. É gigante. É enorme. E o trabalho da Thalita, cara, é surreal. Eu não sou fã de arte, nunca gostei. Tipo assim, nunca falei, nossa, vou comprar um quadro. Mas você não quer dar o quadro pra ninguém. Não, é muito lindo. Muito lindo. A hora que ela me mandou, ela falou assim, olha, Jennifer, essa é uma referência. O pessoal que ganhar vai poder escolher do jeito que quer. Assim, eu tenho o meu estilo, né? Não tem como fazer de outro estilo. Mas as cores, o jeito que vai fazer, a pessoa vai poder escolher. E eu vou dar de presente. Ela falou pra mim, a hora que ela falou o valor, porque assim, eu não tenho zero senso de arte, né? Então eu não sabia nem quanto cobrar numa rifa dessa. Ela falou, Jennifer, o valor de um quadro desse é 9 mil reais. Uau. Eu falei assim, quê? 9 mil reais? Ela falou assim, eu quero triplicar esse valor. Então, assim, a gente tá com 500 números pra vender. Tá 30 reais. Começou quando essa? Essa eu liberei já faz, acho que 15 dias. Mais de 15 dias. Acho que já vendeu uns 5. Mas, paciência, é isso, sabe? E o Dija, ele já bolou mais 2 ideias. Tem uma ideia aí com o Japa, que veio aqui, inclusive. Muito bom. O Japa... É que é da gangue, né? O Japa, o Dija, o Rafão. O Japa vai participar de uma das rifas. O Dija vai fazer uma rifa também. A gente tá no preparo. Que é uma rifa top, assim. Então, assim, a gente vai se virando, sabe? Tipo... Eu vou bolando ideia, eu tenho rifa também de kit à parmegiana com ventilador. Que dá pra rifar aí, tipo, é que muitas pessoas se solidarizaram. Sim. Só que não tem condições financeiras de ajudar. Então, doaram prêmios, assim, sabe? Ah, legal. Então, tipo, é muito bacana. Por exemplo, essa do kit à parmegiana é uma prima que eu conheci através das rifas, que eu não sabia da existência, que ela é, se eu não me engano, ela é filha de um neto, de um
parente do meu avô, assim. É um negócio assim, sabe? A prima mais distante. Nunca ouvi falar. E assim, quando ela falou, né, que eu contei pra minha avó, ela falou assim, eu conheço, o pai dela era fulano, nanã. E aí ela falou assim, Jennifer, eu quero doar um ventilador. Eu tinha um ventilador, na verdade. Falei assim, olha, então fica com ele. E aí, no meio desse processo, ela falou assim, mas não vai ser só o ventilador. A gente vai doar um kit à parmegiana pra 4 pessoas. E assim, é um restaurante super gostoso dela. Aí eu falei assim, manda bala então. Aí tem outra moça também, ela é uma mãe de criança atípica, assim, o filho dela tem autismo. E ela falou assim, eu quero ajudar, mas com os gastos que eu tenho com meu filho não dá. Eu sou fotógrafo, quero doar um ensaio. Que massa. E aí, tipo, a gente bolou um ensaio de Dia das Mães. Esse tem poucos números. Acho que tem 10 ou 20 números, eu não me recordo agora, a cabeça. E a gente tá fazendo esse também. Não vendeu pro Dia das Mães tudo, mas tá em andamento ainda. Então, assim, é muito bacana, sabe? Que as pessoas, mesmo não tendo financeiro pra ajudar, divulgam de alguma forma e outras pessoas ajudam, sabe? E às vezes dá o que tem ali pra fazer uma grana também, né? Porque o que eu falo não é nem de valores, é de ajudar de qualquer forma. Porque o meu principal objetivo é, por exemplo, as pessoas ficam, tipo, eu quero ser famosa. Não. Igual eu falei pra ele. De Deus, né? Tipo, igual eu falei pro Pedro. Eu falei assim, agora não tem jeito, agora a gente vai ter que pôr nossa cara pro jogo. Porque é pra nossa vida isso, tudo que a gente tá fazendo. E o meu maior objetivo é fazer as pessoas conhecerem o que é o linfoma de Hodgkin. Porque as pessoas não conhecem. Eu mesma não conhecia. Sim. Tipo, tem até a Isobel Veloso, se eu não me engano, acho que é assim o nome dela, que saiu muito em alta nesses anos atrás, esse ano atrás, na verdade, que ela teve um laudo de que ia morrer. O médico deu, acho que 3 meses de vida pra ela. Ela tem o mesmo câncer que eu. E a história, nossa, a gente se cruzou em um dos grupos de apoio de WhatsApp, assim. A história é muito parecida, cara. Quando a gente começou a conversar, ela falou assim, nossa, a gente é muito parecida. Os sintomas, como descobriu. A única diferença nossa, que ela descobriu com, acho que 15 para 16 anos, e eu descobri com 22. Então, assim, foi a única diferença. Os tratamentos foram os mesmos. O transplante ela fez o mesmo. Agora ela tá em remissão, indo pro outro transplante também. Então, assim, poucas pessoas conhecem. Muitas pessoas acham que é Marte. Outras pessoas acham que, tipo, não é nada com nada, que é só ciência, tipo, querendo causar medo. Mas não, é um sintoma, é verídico. Eu passo por isso há 3 anos. E quanto é bom encontrar alguém que sabe o que é isso, né? Tipo, tantas pessoas... Até ele mesmo já viu no meu Instagram. Ele falou assim, quem é fulano? Eu, tipo, não conheço. Mas tá te falando com você como se fosse seu amigo. Se sente íntimo. As pessoas, tipo, às vezes... Quantas elas já falam... eu tô sentindo um sintoma. Nananã. E o que eu faço? E aí, tipo, a pessoa quer uma orientação, assim, sabe? Porque tá perdido. Por exemplo, uma amiga da família dele, ela teve o linfoma de não Hodgkin, que é um pouco diferente dos sintomas do Hodgkin, né? Que eu tenho de Hodgkin. E ela é não Hodgkin. E aí, tipo, ela me ligou, eu não vi. E a hora que eu fui ver os áudios que ela me mandou, tipo, que eu perguntei se tava tudo bem, né? Ela falou assim, eu senti um caroço e eu não sabia o que fazer. Eu te liguei pra conversar, pra ver o que você falava pra mim fazer. Aí eu até brinquei, falei assim, eu virei médica. Eu virei médica e não sabia. O primeiro contato ali é com você. Então, tipo assim, é muito bom. Porque às vezes as pessoas esperam os sintomas agravar pra ir pro hospital. Eu mesma já fui isso, sabe? Eu já esperei sintomas, assim, piorarem pra querer ir pro hospital. Porque eu não queria ficar lá. Então, assim, é bom saber que você tá ajudando uma pessoa, sabe? Tá tipo, mais na cabeça das pessoas esses sintomas, né? Porque salva a vida, sabe? Tem gente que, tipo, conversou comigo e falou assim, Jennifer, ainda bem que você falou pra mim ir pra emergência. Porque meu médico falou, se eu não fosse pra emergência, meu caso ia piorar. Olha. E, tipo, isso me dá um alívio de saber o que eu tô fazendo, o meu papel, o que Deus quer, sabe? Tipo, porque eu sempre me questionei minha vida inteira. Qual que é meu testemunho? Qual que é o dom que Deus me deu? Pra que Deus quer me usar? E as pessoas ao meu redor sempre falavam,
Deus quer te usar pra falar com as pessoas. E eu super tímida, 15 anos. Eu vou falar com quem, filho? Não, vou nada. E tipo assim, a gente é da Sara Nossa Terra de Santa Bárbara, né? E conversando com os pastores, nossos líderes, tipo, eu falei pra ele, é muito bom ver que de pouquinho em pouquinho eu tô sendo transformada, sabe? Tipo, eles estão me ajudando muito a desenvolver esse lado espiritual, assim, pra poder ajudar as pessoas. E eu tô podendo muito, tipo, deixar o Espírito Santo falar através de mim, sabe? Porque as pessoas estão realmente precisando disso. Porque elas ficam... Por exemplo, eu já pedi pra Deus me levar várias vezes antes de conhecer o Pedro. O Pedro foi uma resposta de oração. Porque eu falava pra Deus, Deus, eu não aguento mais, eu não quero um namorado, eu não quero mais nada, eu quero só morrer, me leva. E tem a sensação de dar trabalho, né, pros outros também. Tipo, eu tava exausta, porque eu não aguentava mais ver minha família cansada, sabe? Eu cansada, família cansada, tipo, sem expectativa. As pessoas, se formando, tipo, começando faculdade, casando. E eu lá, tipo, vivendo a minha doença, sabe? E eu orava muito pra Deus, falava assim, Deus, me leva, não quero mais. E eu conheci o Pedro. E, tipo, Deus falou assim, filha, meus planos pra você não acabou. Calma aí, cara. Não é no seu tempo, é no meu tempo. E veio o abençoado. Que usa justamente essa frase, tipo, não é no seu tempo, é no tempo dele. Tipo, e isso é muito bom. Saber que tudo que eu passei, todo sufoco, todos perrengue com as burocracia, serviu pra alguma coisa, tá servindo, sabe? Sim. Pra ajudar outras pessoas, pra contar a minha história, pra transformar outras vidas. Você tá usando todo esse tempo, né, pra se movimentar. Exatamente. E teve, tipo, no começo, assim, que eu fazia terapia, né, com uma psicóloga normal, que era a minha, que eu fazia depois da pandemia, e uma outra da doença mesmo, assim, né, especialista. E ela falava assim, você não pode viver pensando na doença. Eu olhava assim pra ela, como que você faz isso? Você tá doente, sua vida gira em torno disso e você não pode viver da doença. Então, assim, eu cheguei numa hora que eu falei assim pra ela, olha, eu não quero mais. Porque a minha vida não é assim. Eu não tô girando em torno de estar doente. Eu tô girando em torno de mudar as vidas. Então, assim, tudo que eu passei, igual eu falei, né? Serve pra uma história, serve pra ajudar outras pessoas. E essa é a minha maior motivação. Então, assim, a pessoa de 15 anos, que era toda tímida, que não falava, nunca imaginou estar no podcast. Mesmo que não seja visual, tipo, só de ouvir, é algo surpreendente, porque as pessoas vão conhecer o linfoma, sabe? Sim, com certeza. E as minhas redes sociais é justamente pra isso. Eu tento, assim, postar o máximo que eu posso. Mesmo sendo difícil, eu sou muito detalhista. O Pedro fica muito bravo. TDAH também. O Pedro fica até bravo, tipo, que eu sou a pessoa que gosta de fazer roteiro, que gosta de se planejar, que gosta de decorar o texto que vai ler pra não falar bobagem, porque eu tenho TDAH. Então, assim, eu sempre fui assim. Quer entregar bonitinho. Né? Eu quero entregar bonitinho, porque não é pra mim, sabe? Tipo, eu não tô só fazendo pra registrar. Sim. Eu tô fazendo pra transformar. E ele, tipo, amor, não é assim. Você não precisa ser tão assim. As pessoas não estão interessadas se o vídeo tá bonitinho. As pessoas estão interessadas no que você tem pra contar. O seu objetivo é contar. Então, assim, de pouquinho em pouquinho eu fui me desprendendo, assim, né? Tipo, pra fazer mesmo o objetivo principal de tudo isso. E é muito doido. É deixar a informação, né? As pessoas ficarem sabendo do que é, né? E ao mesmo tempo também eu entendo que eu sou muito assim também. Se eu preciso fazer alguma coisa, eu gosto de... Sim. Metódico. Tipo assim, tem todo um processo e tal. Mas às vezes é só ir também, né? Não tem muito mistério. Às vezes a gente vai adiando, né? Vai procrastinando. Olha, eu comecei a postar realmente no meu Instagram que antes, quando eu descobri o diagnóstico, eu postava só stories. Na verdade, eu nem postava. Eu repostava os stories da minha tia. Que é ela que postava tudo. A gente brincava que ela era a fotógrafa oficial do tratamento, sabe? Porque todo que ela ia nos processos, ela ia postando. E aí, tipo, quando eu fui pro transplante,
muitas pessoas começaram. Ai, você vai fazer o transplante? Posta! A gente quer saber como que vai ser no hospital, como que vai ser o processo, né? Meu Deus, eu vou ter que postar. E agora? Sabe? Fiquei nervosa. Aí eu tentei me soltar nos stories, comecei a fazer vídeo. Fiz tour no quarto, fiz contando o processo, sabe? Uma blogueirinha mais ou menos, mas deu certo. É o que a plataforma pede, né? Não tem jeito, não tem como fugir. Aí, tipo, começou a desenvolver. E aí, depois do hospital, tipo, acho que antes de conhecer o Pedro, se eu não me engano, ou no processo de conhecer o Pedro, eu parei. Desanimei e falei assim, não vou postar mais. E ele ficou na minha cabeça. Sabe igual o diabinho que fica do lado? O anjinho. Ele ficou. Ele ficou todos os dias desse relacionamento. Você não vai voltar a postar? Você não vai postar? Você não vai postar? E eu, não quero. Não tô com ideia. Não. Ah, você não precisa de ideia. Começou. Aí, tipo, chegou, tipo... Ele fala pra mim fazer vaquinha já faz muito tempo. Porque a gente tem muitos gastos. Meus convênios, tem mês que já veio R$700. Caramba. E, pra quem sabe do benefício do INSS, quase o valor do benefício. O benefício, se eu não me engano, tá 1.500, se eu não me engano. Salário mínimo? Então, tipo assim, 700 é do convênio. Aí tem as outras contas, você tem que pagar, né? Não tem jeito. E ele falava assim, não, cria vaquinha, pelo menos entra alguma coisa, vai ajudando. E eu sempre fui relutante, porque as pessoas julgam muito, né? Sim. E eu falava assim, não vou fazer isso, porque as pessoas vão falar, vão ficar falando, nanã. E não abri. Até que chegou no desespero, agora, de outubro. E ele falou assim, agora você vai ter que abrir, não vai ter jeito. Ou é isso, ou é vender paçoca na rua. E você não pode vender paçoca na rua, porque você não tem coluna pra ficar na pública, né? E aí eu falei assim, não vai ter jeito. E aí a gente começou. Aí eu voltei a postar e voltei a postar com tudo, assim, tipo... Porque várias pessoas que eu nunca imaginei, sabe? Conhecidas... igual eu falei, né? Não imaginava aqui, né? Sim. Então, assim, vai alcançando pessoas uma e pessoa conhecendo. vai ligando a outra, né? Exato. A gente brinca que... Nova Odessa tem só 50 habitantes, né? Tipo, que um conhece o outro e vai indo, né? Então... Aqui eu acho engraçado, que todo mundo conhece, né? Sempre tem uma ligação. Sim. Fala tal pessoa, é primo de não sei quem, conheço. Sabe? É engraçado. Sempre tem alguém no meio ali. E esse lance também, eu acho que pelo lance da internet, possibilita de conectar com pessoas muito distantes, assim. Exatamente. A vaquinha é um negócio que é virtual, então eu não preciso estar aqui e depositar um dinheiro, eu posso estar em outro país, ver a sua história e me comover com a história, querer ajudar e eu ajudo, sabe? Isso é legal que você falou, porque, tipo, a gente tá com 2 vaquinhas. A gente tá com a do Brasil, que eu que criei, e eu tenho uma amiga que faz alguns anos que a família dela mudou pra Orlando. E ela pediu pra criar uma pra mim pra lá, sabe? Que legal. Porque muitos membros que eram da igreja minha antiga, né, mudaram também pra lá. Então, muitas pessoas queriam ajudar. Só que, querendo ou não, pra você doar em reais, é muito diferente. Você paga taxas, né? Sim. E eu falei assim pra ela, pode criar. Posso receber em dólar, tá tudo bem. Tá tudo certo. Dólar tá quase o quê? R$6? Tudo bem. Pode mandar. O que vier é lucro, porque vai ser usado justamente pra tudo isso, né? Então, assim, tem pra todos os lados, sabe? Sim. A gente tem até uma pessoa que eu gravei um vídeo que ela até falou... Só não ajuda quem não quer, gente. Porque tá aí, tem rifa de R$5, de 30, de 40, de 100. Tem rifa de... Tem vaquinha, tem divulgação, tem tudo, sabe? Tipo, a gente vai virando e jogando a roda, assim. Precisa saber do seu pai antes, se deu certo, pra ter uma data certa. É porque... Como que funciona? Você tem que ver compatibilidade. Então, assim, se... É pro meu pai e minha mãe ser 50% de compatível. Se eles forem 50%, provavelmente o médico vai aceitar e vai ser eles mesmos. Porque quanto mais porcentagem de compatibilidade, menos risco de rejeição. O objetivo do transplante é o sangue deles ganhar. Porque quando você faz um transplante tipo de fígado, o objetivo é o quê? O fígado ganhar. Ele recuperar. Ele tem... O seu corpo tem que ganhar com ele, sabe?
E no caso do transplante, o seu sangue tem que perder. O sangue do doador precisa ganhar. Então, é bem complexo, assim, sabe? Então, tem que ter uma boa compatibilidade pra não dar ruim. Entendi. É bem detalhista. E aí, geralmente é a família mesmo que... Normalmente. Se a família não for compatível, aí demora mais. Porque você entra no banco de doadores. E é doação de sangue mesmo, né? É de sangue. Isso. Tipo, eles colocam um cateterzinho, ou até mesmo se você tiver veia boa, pela veia. E vai passando esse sangue na hemodiálise, assim, pra coletar células boas. E depois você recebe uma transfusão de sangue normal. Uma curiosidade do transplante. O quarto cheira a palmito. Mas tem um motivo ou só... Eles não sabem. Desinfetante diferente. É tipo assim, porque como o seu sangue tá congelado e eles, tipo, faz um banho-maria pra descongelar, começa a sair o cheiro de palmito. E aí, tipo, quando você recebe esse sangue, eles falam, olha, você vai ficar cheirando palmito. Você fala assim, não é possível. Gente... Fica cheirando? Fica exalando palmito? Tudo. Até o cocô sai com cheiro de palmito. É muito bizarro, muito bizarro. Uau. Tipo, teve um dia que eu espirrei. Sabe quando você espirra, que você sente aquele cheiro? Eu senti cheiro de palmito. Eu falei, meu Deus, virei um palmito. Saiu o Dudu aí, ó. Muito interessante, sabe? Tipo, você não espera por umas coisas dessas, assim, Então, né? Sim. As curiosidades, né? Essa é... É uma curiosidade-zaça, assim, que o povo não imagina, nunca. Já fez vídeo sobre isso? Falando sobre isso? Oi? Já fez vídeo falando sobre isso? Se eu não me fiz, acho que no processo do transplante. Eu acho que eu É um fiz. bom tema, É, uma né? boa história. Eu não lembro se eu cheguei a fazer reels ou se eu cheguei a fazer stories, mas alguma coisa eu fiz. É um bom tema. Muito bom. É muito interessante. Eu acho que temos, né? Você quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Faltou Pedro... alguma coisa. Não tá aqui, não. O Pedro com vergonha. A gente foi gravar um vídeo no final de semana e o cara queria porque queria que ele aparecesse, né? Porque agora ele tem que aparecer. E ele não Isso, queria. não queria, ele tava com vergonha. Aí o pastor da igreja até ficou zoando ele depois, porque ele ficou parado com cara de tacho no vídeo, com vergonhaça. Ele saiu de lá falando assim... Eu ainda tô com vergonha. Nossa, mas é muito... Vai demorar um pouco. É. Né? Não, mas é uma parada muito sinistra, porque eu falei, inclusive, lá no podcast, os moleques ficaram me zoando. Eu sou muito tímido. Eu sou muito tímido. Eu também sou. Só que, como você acostuma a conversar, você acostuma. Você tem que conviver, então, né? eu meio que boto uma máscara de não tímido, me socializo, mas aí quando eu volto, assim, só eu fico... Caraca, velho, fica muito difícil esse momento. Cansa, né? E a galera não acredita, velho. Tem gente que mas é assim. Muita gente, inclusive, né? Muita gente. É o que eles falam pra mim. Tipo, as pessoas que me conhecem falam assim... Você não é tímida nada. Gente, você me parar na rua... Só a gente sabe o que tá sentindo, né? Você me parar na rua, eu vou ficar toda vermelha, igual pimentão. Vou te responder com toda a vergonha do mundo. Faz parte, Massa. Eu acho que ficou bom, né? Conversamos bastante. Eu acho que seria legal agora a gente falar... Das rifas, né? Isso. Deixar, a gente faz uns stories agora também. Isso. Agora, literalmente, você que tá ouvindo, já passou. E ajudar a galera, vamos ajudar. Igual ela falou, tem muitas opções. Não ajuda quem não quer. Exatamente. Exato. Se não puder esse dinheiro, faz uma rifa também, oferece alguma coisa. E também ajuda na divulgação, isso é muito importante. Muito massa, prazer em conhecer você. E igual o Gianni falou, não a importância só da rifa, mas de chegar nas pessoas a informação, né? Sobre o linfoma e tal. Exatamente. Importante. Esse ponto que vocês falaram de, tipo, ajudar, não é só vender a rifa, né? Sim. Porque, tipo, eu tô com muitos problemas sobre isso, igual eu falei pra Thalita. Eu falei assim... Cada um tem seu público. O meu público é totalmente diferente. O povo quer saber da doença, não quer, tipo, saber de comprar, né? Então, assim, cada um tem um tipo de coisa. Então, a Thalita tem o público-alvo de tela. Ela vai ter que divulgar no Instagram dela pra ajudar a divulgar, sabe? Para as pessoas quererem comprar. Então, cada um tem um portfólio, assim, né? Não adianta você... Só fazer uma rifa top e ficar esperando. E jogar na sua mão, né? Que não vai chegar nas pessoas que gostam daquilo, né? Porque, querendo ou não, tipo, acho que eu tô com 1.400 seguidores. Não é todo mundo que compra. É, tipo, 1%, às vezes. E, então, assim,
as pessoas que for vender as rifas têm que ajudar a divulgar. Pra fazer parte, né? Sim. Tipo, não tem jeito. Sim. Que vai alcançando as pessoas. Inclusive, vou esse da Thalita, né? É, da Thalita. Muito interesse. Eu quero ver tudo isso que tá rolando. Ó, Tem a do Dija também. O da Thalita é bom porque eu tô tentando mudar, né? Porque normalmente tava sendo de papel. Então, a da Thalita tá virtual. Então, assim, qualquer pessoa pode comprar. Muito bom. Boa. Qualquer pessoa. Qualquer lugar. É. A gente dá um jeito pra mandar, porque eu não sei como a gente dá um jeito. Não, isso aí é outro problema. Vai O importante resolver. é... Se tiver divulgar. ajuda pra levar também, entre em contato. É isso, em pequenas coisas dá pra ajudar. Exatamente. Né? A do Dija já sabe o que vai ser? Já tá rolando? Não? Olha, não sei se eu posso falar. Ó, daqui vai sair só segunda-feira. Até segunda já vai estar acontecendo? Não, ainda não. A do Dija vai ser um kit churrasco. Com bebida, até onde a gente sabe. Boa. E vai ter o churrasqueiro, né? Que é o Então. Dija. Pô, Melhor. ó, você já tem o seu espaço verdade. estreado, hein? Eu vou ter que ganhar esse. Vamos ter que comprar, vamos ter que falar, fecha a rifa. Fecha a rifa. Pra quem não sabe, o Dija é churrasqueiro profissional. Acabou. Carne dele, ó. Acabou de ser confirmado no Bárbaro de São Paulo. Exato, vi hoje, eu vi de novo. também. Tá em todos. O homem é bom, viu? Caraca. Ele Sabe manja, hein, muito. de um churrasquinho. A gente podia trazer ele também. Sim, já falei pra ele. Da Ele tá, gangue tá sob aviso Boa, já. boa. Ele manja, ele é bom. Então é isso. Pô, brigadão mesmo aí pela presença. Espero que tenha gostado. Sim. se Eu que Eu que sentido agradeço, Se deu gostei pra falar bastante. tudo. Quer falar mais alguma coisa? Acho que deu, acho que isso? deu. Deu. Também gostei muito. Obrigado pela paciência. Prazer. Deixa o seu arroba do Verdade. Instagram. Deixa, o meu arroba é Jennifer Cardoso com 2 N's, 00. Pois eu mando pros meninos também. Isso, a gente Fechou. divulga. Fechou. Beleza? Acho que é isso, temos, né? Temos. Bom demais, Pô, gostei muito. tamo trabalhador, hein? A gente falou antes, você é o primeiro fora da nossa bolha, assim. Olha que legal, abrindo Começando a caminhos. pensar- Isso, Sim. exatamente. Não, e é o que a gente quer fazer, assim, né? Porque, beleza, quando você tá começando o podcast, chama seus É amigos. importante. É Fala. lógico. Mas sair um pouco desse... É até pra gente é um pouco mais desafiador, Sim. assim, de... Porque igual vem um amigo, a gente sabe as piadas que a gente vai Sim. fazer, sabe o É. que vai falar. Quando é uma pessoa que a gente não é da nossa bolha, aí já é todo um mais dedos, tirar assim. uma coisa mesmo, né? Mas a gente gostou muito, É obrigado. muito, é muito bom, porque vai conhecendo, né? Sim, é muito com legal. certeza. Gostei muito, foi um Que prazer bom, conhecer que bom. vocês. Prazer é nosso. É isso. Obrigada, pessoal. É isso. Aí vai sair falando mais uma vez aqui, Pináculos Studios. Isso, Pináculo Studios. Brigadão, Coxa, nosso Bulbasauro ali, ó. Obrigada, Coxa. Ó, e o desafio tá feito, hein? Quero ver. Ele tem que começar a aparecer falando, né? Tem. Ó, Por o favor, desafio tá vamos. feito. Brigadão, viu, você que assistiu. Continue assistindo a gente. Siga a gente. Siga a Isso. Jennifer. E é isso. É isso, a gente vai postar informações sobre a Jennifer no Isso. nosso Instagram também. Acompanha lá e dá aquela força, demorou? E é isso, fechou. Muito obrigado a todos que ouviram. E é nóis, até o próximo. Tá subindo a pessoal. musiquinha e agora é o momento que a gente pode Isso, falar pode qualquer falar qualquer besteira. atrocidade. Ninguém vai ouvir. Eu tirei o fone aqui, que eu Você acabou de ouvir mais um episódio do Você na Voz Podcast, um podcast de Danilo Abreu, @dandasneves, e Rafão Alves, @rafão.r4. Este podcast é patrocinado por Pináculo Studio. Para produções musicais, ensaios e podcasts, procura o @Pináculo Studios nas redes sociais. Se você gostou desse episódio, curta, comente e compartilhe. @Você na Voz.